Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e estamos juntas fazendo a leitura do livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaissei, da editora Thomas Nelson. Nós estamos lendo o capítulo de número 4, Satisfaça as condições para ter a oração respondida. E ontem nós lemos a primeira parte do capítulo, falando sobre as 4 condições para termos as orações respondidas, que são: primeiro, aproxime-se de Deus com uma atitude de humilde submissão. Segundo, vá a Deus com motivos puros. Terceiro, não peça nada que contradiga a palavra de Deus. E quarto, tenha fé sem duvidar. E hoje nós vamos iniciar então com o quinto motivo, número 5. Seja decidida. Ore para Deus fazer de você uma mulher decidida. A epístola de Tiago diz o seguinte, da pessoa que duvida de Deus: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago 1, 7, 8. Mais adiante, Tiago escreve: vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 8. O que significa ser decidida? Isso exige que saibamos quem Deus é, quem somos e que descansemos na provisão dele. Significa que a nossa mente está clara e que as nossas prioridades estão em ordem, que exaltamos a Deus, ao nosso marido e aos nossos filhos antes da casa, do trabalho, da igreja, do ministério e das responsabilidades externas. E isso significa que entregamos todas as nossas preocupações para o Senhor no momento em que ouvimos aquela vozinha de dúvida atravessando a nossa mente. Veja 1 Pedro 5,7. Amo a história de uma viúva decidida das Escrituras. Jesus contou a seguinte parábola. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Lucas 18, 1, 5. Essa viúva decidida e persistente recebeu a sua resposta do juiz, e ela representa o nosso Pai, e ele representa o nosso Pai celestial. Jesus indicou que ela foi recompensada por ter orado repetidamente e não ter desanimado. Esse é o tipo de mulher que quero ser. E quanto a você? Número 6. Ore para que a vontade de Deus seja feita. 1 João 5,14 declara: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Podemos orar repetidas vezes pelos nossos filhos para receber determinadas bênçãos, mas nada acontecerá, a menos que oremos para que a vontade de Deus seja feita naquela situação. Um autor escreveu: quando vamos a Deus, temos de dizer: seja feita a sua vontade. E essas palavras significam: se a sua vontade e a minha não estiverem de acordo, então eu renuncio para que a sua seja feita. Muitas vezes me descubro
humilde uma vez que finalmente tenha começado a orar. Deus, por favor, permita que a sua vontade seja feita. Às vezes tenho tanta certeza sobre o que acho que Deus fará, que só oro para obter esse resultado. Isso aconteceu uma vez, quando meu marido procurava emprego. Ele teve pelo menos 5 entrevistas em uma firma de consultoria top de linha e ficamos orando para que ele conseguisse o cargo. No entanto, nós dois estávamos preocupados com o impacto prejudicial que a viagem exigida teria sobre a nossa família, em especial sobre os nossos 2 filhos pequenos. Finalmente, certo dia, ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: ore para que a minha vontade seja feita. Só estivera orando para que a minha própria vontade fosse feita. Assim, entreguei tudo para Deus e finalmente orei: Senhor, se é a sua vontade, abra, por favor, a porta para David conseguir esse emprego. Se não for a sua vontade, por favor, feche a porta para que possamos ter paz quanto à decisão. No dia seguinte, ele recebeu um telefonema do vice-presidente da empresa dizendo que não tinha conseguido o emprego. E o Senhor revelou um plano melhor para a nossa família. Teríamos poupado muita aflição se desde o início tivéssemos orado pela vontade dele. Número 7. Vá com ousadia e confiança ao trono do Senhor. Hebreus 4,16 afirma: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E João escreveu: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. O pecado, a raiva e uma raiz de amargura podem nos afastar do trono de Deus com total confiança. Se você tem um sentimento de peso, opressão ou alienação no seu espírito, não consegue ir ao trono da graça com toda confiança. Nesse caso, o pecado e o sofrimento emocional ergueram uma parede entre você e Deus. Quando usa a oração, o jejum e as escrituras para remover os tijolos dessa parede de emoções negativas, você adquire uma sensação de mais paz e de mais ligação com o Senhor. Número 8. Ore sempre para o Pai em nome de Jesus Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. O nome de Jesus é a palavra mais poderosa que podemos falar. Deus deu-a divinamente a nós para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. O sentido literal do nome Jesus é Javé salva. Ele está diretamente ligado à nossa salvação. Reflete o sangue que Jesus derramou na cruz para nos salvar dos nossos pecados e a ressurreição, que nos dá esperança e vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo o separa de todos os outros líderes espirituais da história. Por Jesus estar coroado, vitorioso e sentado à direita de Deus nos reinos celestiais, o seu nome tem tanto o poder supremo quanto a autoridade final no céu e na terra. Ele é o nosso mediador diante do Pai e o sangue fala literalmente nos reinos celestiais. Hebreus 12:24. Ore sempre em nome de Jesus. Número 9. Confesse seus pecados e se arrependa dele. Você já sentiu como se as suas orações parassem no teto? Eu já. Na época sabia que meu pecado não confessado e as minhas atitudes impróprias estavam me impedindo de ter a comunhão apropriada com o Pai. De acordo com 1 Pedro 3,7, as orações dos maridos podem ser bloqueadas se eles não tratarem a esposa com consideração,
respeito e ternura. É possível então que as nossas orações como esposas também possam ser bloqueadas se não oferecermos amor e respeito apropriado ao nosso marido? A Bíblia diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33. Acredite, sei que o respeito pelo marido pode ser difícil, sobretudo quando não concordamos com o que ele diz ou faz. O maior desafio é tentar amar e respeitar marido e filhos que não nos fazem sentir amadas e respeitadas. Contudo, Deus nos chama a dar o primeiro passo. Ele nos lembra de que temos de respeitar e honrar marido e filhos, independentemente de qualquer coisa, para o melhor ou para o pior, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Talvez você precise confessar e se arrepender se tem abrigado um espírito amargurado e rancoroso em relação a algum membro da sua família. Se possível, a partir desta noite, faça da oração um novo hábito junto com seu marido ou os seus filhos antes de dormir. Esse tempo de conexão lhe dará a oportunidade para discutir algumas questões desafiadoras que surgir ao longo do dia. Também a impede de deixar que o sol se ponha sem apaziguar a sua raiva. Efésios 4:26. Número 10. Perdoe os outros. Se quisermos que Deus ouça as nossas orações e perdoe os nossos pecados, temos de oferecer um dom do perdão aos outros. Na verdade, perdoar é tão fundamental para a eficácia das nossas orações que Jesus enfatizou isso no Pai Nosso. Ele disse aos discípulos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6, 12, 14. Se você luta com o não perdoar, não está sozinha nisso. Também acho isso desafiador às vezes. Sou uma pessoa muito sensível e quando alguém erra comigo, resisto a deixar essa pessoa voltar ao meu círculo de confiança. Quando alguém não parece confiável ou se acredito que ela é capaz de me ferir, em geral excluo essa pessoa do meu círculo de confiança. Tenho de me lembrar de que Deus quer que eu perdoe os outros, como Jesus me perdoou. Independentemente do que eu faça ou de quantas vezes fale com Ele, Ele sempre me acolhe de volta ao seu círculo de amor e confiança. Perdoar não significa esquecer. Não significa impedir uma pessoa de experimentar as consequências das suas palavras ou dos seus atos pecaminosos. E não significa que o nosso relacionamento com essa pessoa volta ao que era antes, mas significa que escolhemos seguir em frente e não ficar em uma prisão de amargura construída por nós mesmas. Ao examinar de novo essas 10 condições para ter a oração respondida, o fio do confiar em Deus passa por todas elas. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em ti. Ser uma mãe guerreira de oração significa que entregamos o controle ao nosso Pai soberano e confiamos nele em todos os aspectos da vida e do bem-estar dos nossos filhos. Isso representa lhe entregar o futuro deles, mesmo que os nossos sonhos para eles não se tornem realidade enquanto vivemos. Se você está aflita por seu filho pródigo, será que consegue orar todos os dias da sua vida com fé para que ele volte para Deus, mesmo se isso não acontecer durante os seus dias na terra? Todas as vezes que uma mãe ou um pai em pânico abordou Jesus
implorando-lhe para curar um filho ou filha, como Jesus respondeu? Sempre com compaixão e graça, com palavras de bondade e conforto, às vezes até mesmo com lágrimas. O coração do Pai é um manancial de amor, da aliança e ternura misericordiosa. Deus anseia por honrar as suas orações pelos seus filhos, mãe guerreira de oração. Se você luta para manter a fé, quando seu filho pródigo se afasta de Deus, por favor, sinta-se encorajada pelo fato de que as suas orações nunca morrem, nem voltam vazias. Elas continuam a viver e a criar resultados na terra, mesmo depois de você e eu termos ido ao encontro do Senhor. Acredito que Deus salvará o seu filho ou a sua filha e que você verá isso, mesmo que do ponto de vista perfeito no céu. Entretanto, oro para que o Senhor banhe a sua alma com a paz perfeita dele. Oração de hoje. Querido Senhor, obrigada por sempre responder às orações. Dê-me a visão e a sabedoria para aceitar a sua resposta, independentemente de qual ela seja. Ajude-me a confiar que o Senhor tem o melhor interesse pelos meus filhos no coração, mesmo quando não consigo ver o resultado final. Quando não consigo ver a sua mão, ajude-me a confiar no seu coração. Dê-me um espírito de humildade e submissão. Edifique a fé confiante em mim, Senhor. Ensina-me a vir com ousadia diante do seu trono, sem um pingo de dúvida. Torne-me um exemplo de tipo de fé que floresce como uma semente de mostarda. Ajude-me a instilar essa fé que move montanhas também nos meus filhos, Senhor. Por favor, transforme-me em uma mulher decidida, que mantém o curso e a fé. Oro para que a sua vontade seja sempre feita em minha vida e na dos meus filhos. Sou agradecida por poder orar ao Senhor no nome todo-poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Reivindico a salvação para mim mesma e para os meus filhos em nome de Jesus. Dê-me um espírito de perdão e graça quando interajo com os outros, Senhor. Concede-me paciência para com os meus filhos, semelhante à do Senhor para comigo. Amarre qualquer espírito de raiva, de não perdão e de amargura e o impeça de interferir no meu relacionamento com o meu marido e com os meus filhos. Derrame a sua paz perfeita e a sua bênção sobre mim, sobre o meu marido, sobre os meus filhos e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.